Olá, galera. Nossa aula de hoje é sobre reformas religiosas. Então, veja só, para a gente entender os motivos que levaram às reformas religiosas, é necessário a gente ter em mente o seguinte, que ao longo da história, sempre houve uma separação entre os seguidores da cristandade católica. O século XI, por exemplo, ocorreu um grande cisma do Oriente, que foi um movimento que dividiu as igrejas em duas vertentes principais. A Igreja Católica, Apostólica e Romana, com base no Ocidente, e a Igreja Ortodoxa, com base no Oriente. Uma outra ruptura foi no século XVI. No século XVI, ocorreu uma ruptura que promoveu a divisão em inúmeros setores. Veja só. Então, a partir dessa ruptura, o resultado dessa ruptura ocasionou o que nós chamamos de Reforma Protestante, que é justamente por isso que o nome dos seguidores do protestantismo são chamados de protestante. A gente sabe que por que ocorreu essa reforma devido a uma série de questões. Durante toda a Idade Média, a gente sabe que a instituição católica era a instituição mais poderosa que existia. Então, ela mandava e desmandava. Apesar do seu grande poder, a Igreja Católica também era extremamente corrupta. Então, a partir disso aí, começou-se a fragmentar o poder da Igreja, justamente porque as pessoas começaram a questionar, né? Até porque, ao longo da história, até mais ou menos o século XVI, foram surgindo movimentos como o Renascimento, como o Humanismo, como o Antropocentrismo, que foram todos movimentos baseados na racionalização. Então, o ser humano começou a ter mais raciocínio, começou a criticar de uma forma mais intensa. Então, isso tudo gerou, como eu posso dizer, um rompimento da Igreja Católica. Foram vários motivos que levaram a esse rompimento, mas os principais motivos que levaram às reformas protestantes foram a corrupção da igreja, um deles, né, que a igreja era extremamente corrupta durante toda a Idade Média e durante o início da Idade Moderna, e isso fez com que as pessoas questionassem. O desvio de conduta do clero, que passou a não ser simplesmente um membro da igreja, mas ele estava desviando suas funções. A comercialização da fé, que a igreja se tornou um verdadeiro comércio de compra e vendas. A venda de indulgências, que são objetos sagrados, e a simonia. Então, esses foram os principais fatores que levaram a sociedade a questionar a igreja e passaram a fazer outras tentativas de mudança. Somando isso tudo, o Renascimento, como eu já falei, também vai ser um movimento que vai contribuir para a desintegração da unidade católica, certo? Tanto que dessa indagação da igreja, desse questionamento da sociedade com relação à Igreja Católica, vão surgir vários reformistas. Esses reformistas, realmente, eles tinham como base mudar as características dessa igreja tão corrupta que estava sendo. Então, como os principais reformistas da igreja protestante, nós vamos ter os fundadores, na verdade, Martinho Lutero, que tinha como base a salvação se dava por meio da fé. Na verdade, Martinho Lutero era um monge da Igreja Católica, mas ele começou a perceber que a igreja estava indo além do que era função de uma instituição católica, que é a questão de recomendação das pessoas, da oração, da proteção espiritual. Então, a ideia dele era moralizar a Igreja Católica. Então, ele pregava, a teoria dele pregava o seguinte, que as pessoas se salvavam não pelas boas obras, mas sim pela fé que se tinha em Deus. O segundo reformista foi João Calvino, que pregou a predestinação. Segundo João Calvino, as pessoas já nasciam predestinadas, ou seja, você já sabia você já nascia predestinado ir para o céu e para o inferno. Como é que você saberia disso?
Então, João Calvino dizia o seguinte: você fosse para o céu, você acumulava muitos bens durante sua vida. Se você fosse para o inferno, é porque você continuaria sem acumular bens. Então, a quantidade de bens que as pessoas acumulavam representava, na verdade, ir para o céu ou para o inferno, o que acabou agradando a burguesia. A maioria dos adeptos dessa teoria da fé de João Calvino eram, na verdade, burgueses. E o terceiro foi Henrique VIII, que pregou a teoria do anglicanismo, que significava dizer o seguinte: o anglicanismo ele surge do rompimento de Henrique VIII da Igreja Católica, que Henrique VIII ele queria, na verdade, se separar da sua esposa, Catarina de Aragão, pelo fato de ela não ter filhos. Então, ele queria se separar na igreja, e a igreja permitiu. Então, ele rompe com a Igreja Católica, funda uma nova religião. Curiosamente, essa religião é seguida pelos ingleses até hoje. Então, são esses três os principais reformadores, ou seja, os representantes da reforma protestante. Lembrando que quando a gente fala em reformas religiosas, eu estou me referindo à reforma liderada pelos os protestantes e à contra-reforma liderada pela Igreja Católica, que ambas aconteceram no século XVI. Com tudo isso aqui, com toda a propagação da fé, né, novas religiões, a Igreja Católica vai começar a perder fiéis. Então, o que é que acontece? Ela vai lançar um outro movimento, certo? Esse movimento ele vai chamar de Contra-Reforma. Qual o principal objetivo da Contra-Reforma? Tentar conter o protestantismo e expandir o catolicismo no mundo. Então, ele vai criar um concílio liderado pela principal cúpula da Igreja Católica e vão criar, na verdade, 3 diretrizes para tentar conter o avanço do protestantismo. As 3 diretrizes são punir, moralizar e expandir. Punir todas aquelas pessoas que é considerada herege, né? Tanto que surgiram as fogueiras santas, o Tribunal de Santa Inquisição. Moralizar, que está no sentido de se tornar, acabar com todos os malfeitos do clero, e expandir, que está na ideia de criar mais mosteiros para que a sociedade possa voltar novamente para a igreja, certo? Então é isso, pessoal. As reformas religiosas estão se referindo à reforma e à contra-reforma. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou deixando esse material no Google Classroom, certo? E vocês leiam e façam as atividades propostas que estão lá. Beleza, pessoal? Até a próxima.